Ontem, na hora que o nosso Rodrigo Orengo, sérvio da nossa equipe, estava falando de Brasília, daqui a pouco ele volta para dar o panorama por lá, falamos do recesso do Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu brinquei aqui lembrando uma frase, não me lembro se do Ulisses Guimarães, de quem foi, quando no governo Sarney, também era um governo de muita crise, uma inflação, 70% ao mês, era uma encrenca danada, o Sarney era um desastre completo. E aí eu me lembro que numa das viagens do Sarney, quando o Sarney deixou o Brasil para fazer alguma agenda dele, não sei se foi o Ulisses ou algum político, disse assim, a crise viajou. Ele estava fazendo uma brincadeira e cunhou essa frase que teve muita repercussão à época, porque no entendimento dele e de muita gente, o Sarney era um elemento combustível da crise que o Brasil vivia. Não era o único, mas era talvez o mais emblemático. E falou, a crise viajou. Então, estou vendo aqui, Boechat, em duas fontes que quem falou foi o senador Fernando Henrique durante a Constituinte. Pronto, então a Constituinte, o Fernando Henrique, seja lá de quem for, a frase era muito boa. E eu ontem plagiei essa frase quando o Orengo falou que o Supremo entrou em recesso. Eu disse, bom, a crise sossegou, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo protagonismo que tomou em função das características do momento histórico que estamos vivendo, passou a ser de fato o centro, né, do poder no Brasil, né? Não é mais o executivo, não é mais o legislativo, mas as atenções nacionais são pautadas quase que diariamente pelos conflitos e decisões que o Supremo vem tomando já há muito tempo, especialmente por conta da característica que a Corte assumiu de ser uma Corte com plano A e plano B. Dependendo da turma para onde vai um determinado julgamento, eles decidem que quadrado é redondo. E se for para outra turma, o redondo vira quadrado. E nessas divergências geométricas, suas excelências têm batido cabeça o tempo todo, produzindo decisões que escandalizam, não raro, a opinião pública. Claro que muitos ministros e os analistas mais especializados esculhambam a opinião pública, porque afinal de contas, que direito tem a opinião pública de achar alguma coisa? Opinião pública me lembra um pouco a definição que eu ouvi aqui de brincadeira quando cheguei aqui na Band News FM e comecei a falar, o ouvinte está reclamando, e um chefe meu aqui na época disse assim, ouvinte é feito para ouvir. A opinião pública é feita para ficar quieta, para opinar, mas não encher o saco. Então, pagar imposto, pegar ônibus lotado, trem lotado, não ter hospital, não ter educação para os filhos, não ter segurança, mas não vem se meter nas coisas que nós estamos fazendo aqui no poder, não, porque fica quieta aí no seu canto a opinião pública. Então, a opinião pública fica escandalizada, mas isso pouco interfere nos humores das figuras que comandam a República Brasileira, e quem está comandando a República Brasileira de algum bom tempo para cá é o Supremo Tribunal Federal. Tem agido dentro de suas atribuições e até um pouco fora delas, segundo alguns críticos, definindo se vai ter privatização, se não vai ter privatização, se a Lava Jato avança ou não avança, se a economia vai para um lado ou para o outro, se fulano pode ou não pode fazer determinadas coisas, dizer determinadas coisas. O Supremo tomou um protagonismo que é fruto de uma deformação do momento em que estamos vivendo, e também tem feito desse protagonismo outras deformações, pelo menos à luz do senso comum. Claro que o senso comum não tem aquelas togas bem lavadas, não tem aquelas pessoas que puxam a cadeira para o cara sentar, não tem aquela solenidade toda, aquele rito todo, não fala latim, a opinião pública não fala latim, ela xinga em português mesmo, mas enfim, de qualquer forma, eu brinquei aqui dizendo que o Supremo, a crise tinha sossegado porque o Supremo tinha entrado em recesso. Mordi a língua. Ontem o ministro Dias Toffoli, no recesso, tomou uma decisão que está sendo destacada hoje pelo jornal Estado de São Paulo na sua primeira página, e reportagem do Rafael Moraes Moura dizendo o seguinte, que o Toffoli cassou ontem, sem ter sido provocado pela defesa do ex-ministro, a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por José Dirceu, determinação esta do juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal, como todos acompanhamos há poucos
dias, na segunda turma, soltou José Dirceu. E o juiz Moro, como em muitas outras situações, que é o juiz de origem do caso, disse, olha, então tá solto, mas vai usar tornozeleira, não pode se encontrar com outras pessoas envolvidas na mesma investigação, etc. São restrições impostas pelo juiz original para estabelecer algum tipo de barreira à liberdade concedida a um condenado já em segunda instância, como é o caso de José Dirceu. Ainda assim, o Toffoli ontem, e é importante sempre chamar atenção para esse aspecto, porque num certo entendimento da tal opinião pública que não serve para nada, só para pagar imposto, num certo entendimento dessa opinião pública, o Toffoli tem um histórico de ter atuado como advogado do PT, figura que atuou sob a influência direta de José Dirceu, era uma figura que era digamos, da cota de poder de José Dirceu no PT, não tem nenhum constrangimento, não em participar das votações que digam respeito a José Dirceu. Vamos considerar que, uma vez ministro do Supremo, o seu passado se anula, ele toma uma outra dimensão, mas até nos detalhes que poderiam suscitar junto a essa tal opinião pública inútil e irrelevante, né, a reação de dizer, mas vem cá, precisa ir tão longe na forma de explicitar esse vínculo de origem, porque se não foi provocado pelos advogados, se nem mesmo o advogado de José Dirceu reclamou da tornozeleira, por que o Toffoli toma a iniciativa de afrontar a decisão do juiz Sérgio Moro, proibindo até mesmo, ou cassando até mesmo, as restrições que o juiz Moro impôs ao réu que foi libertado por ordem do Supremo? A afronta ao Supremo seria prender novamente o ex-ministro José Dirceu. O ministro Toffoli diz que ele cassou ontem essa determinação do Moro do José Dirceu usar tornozeleira, porque, segundo ele, ao impor o uso de tornozeleira a Dirceu, o juiz Sérgio Moro agiu em claro descumprimento da decisão da segunda turma que libertou o ex-ministro. Agora, o que chama a atenção nisso, repito, não é nem a decisão de Toffoli, que permite à opinião pública dizer, pô, Toffoli, você é um amigo fiel mesmo. Não é nem isso, é o detalhe do ministro não ter sido provocado sequer pela defesa de José Dirceu. Se bobear, Dirceu até gostaria de usar uma tornozeleira. Se bobear, Dirceu até gostaria de não ter contato com os ex-cúmplices das operações pelas quais foi condenado. Se bobear, Zé Dirceu até gostaria de ficar em casa acompanhando a Copa do Mundo. Mas o Toffoli, de forma monocrática, de ofício, por conta própria, não, Dirceu, peraí, toma aqui mais uma gentileza deste seu antigo assessor e fiel seguidor. É o Supremo produzindo, ao contrário do que eu imaginei, as surpresas, né, que vão afrontando a opinião pública a despeito de estar em pleno recesso. Então vejam que não é verdade que a crise sossegou. Suas excelências continuam fazendo das suas. Claro que haverá ali alguém que diga, olha, de acordo com a Rebimboca 3, artigo 4º, parágrafo 8 e tal, o Toffoli está coberto de razão, porque segundo a Constituição, tudo bem, maravilha, parabéns, são maravilhosos e tal, mas eu continuo insistindo que o senso comum, as pessoas, os chamados contribuintes, essa ralé que paga impostos, se sente profundamente incomodada com a forma como suas excelências vêm conduzindo os deveres que a Constituição colocou sobre seus colos e as costas de suas togas. Dito isto, deixa eu só fazer um rápido registro aqui, Carla Bigato e Felipe Bueno, de uma outra reportagem que eu li hoje na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, a fábrica estatal de camisinhas quebrou. Primeiro, eu não sabia que o Brasil tinha uma estatal produzindo camisinhas. Você sabia, não? Não. Não sabia? Não. Você imaginou, cara? O cara tá lá naquele momento épico, usando uma camisinha, parece uma bandeira do Brasil na camisinha. Épico e nacionalista. Made in Brasil. Isso é um êxtase, hein? O êxtase. Você viu um orgasmo cantando o hino nacional?
É sensacional. Agora, não fosse já por si só uma coisa muito engraçada ter uma estatal que produz camisinhas, a estatal quebrou. Segundo Ângela Pinho na Folha de São Paulo de hoje, anunciada como promessa de saída sustentável para o abastecimento nacional de preservativos, a fábrica estatal de camisinha de Chapuri interrompeu no Acre, né? Interrompeu sua produção e tem futuro incerto. Ela se chama Natex. Nasceu em 2008 com investimentos do Ministério da Saúde na gestão do presidente Lula e está sendo ainda administrada pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. O Ministério da Saúde tinha ficado responsável por comprar 100% da produção Brasil das camisinhas estatais. Mas com a crise, não sei o que e tal, a grana foi escasseando. O governo do Acre começou a suprir essa demanda, comprando ali próprio, botando algum dinheiro, mas a crise também atingiu, claro, o governo do Acre e o Ministério da Saúde, que se comprometeu a comprar toda a produção com capacidade anual de 100 milhões de preservativos, que é quase um quarto do que se usa anualmente no Brasil, reduziu essa compra para 40 milhões, foi caindo e agora está argumentando que o preço da camisinha estatal está alto demais em relação ao mercado. A situação da fábrica é de insuficiência, o valor pago pelo governo federal por camisinha é de 14 centavos, mas o custo para a produção é maior. Então, eu quero anunciar que nós não temos apenas uma crise na energia, nós não temos a crise apenas na maior estatal brasileira, Petrobras, por causa das oscilações do petróleo, das consequências da Lava Jato, nós não temos apenas uma crise na infraestrutura, com o agronegócio sem saber onde produz, como escoa as maiores safras nacionais, nós não temos apenas uma crise na segurança pública, com homicídios de mais de 70 mil homicídios por ano, não, nós temos agora uma crise na produção estatal de camisinhas, mostrando, minha gente, por mais meritórias que fossem as ideias que levaram a este projeto, e parece que são, porque era uma produção autossustentável, que dava emprego à produção local de látex, etc. e tal, mas na mão do Estado nem camisinha dá certo. Nem camisinha dá certo. Resultado, todos os trabalhadores estão de aviso prévio, a crise na cidade onde a fábrica está instalada é enorme, porque uma indústria desse porte dá emprego até agora para praticamente toda a população ativa da região, e nós temos aí mais um belo projeto nas mãos do Estado que vira pó. Vira pó não, né? Vira porra. Vamos nessa, minha gente.